Amém, queridos. Eu quero passar já para o momento da palavra. Eu queria ler com os amados irmãos o texto que está na primeira carta, primeira epístola de João. Nós vamos ler o capítulo 5, a partir do verso 11 até o 16. Perdão, até o 15. O texto diz o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizermos. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Deus, te louvando e agradecendo pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Deus. Pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui e termos essa liberdade, Senhor, que é louvar e glorificar o Teu nome. Nós temos espaço e temos um momento para falarmos e ouvir a Tua palavra, Deus, de Te louvar e somos livres com isso, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, pelos Teus livramentos, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus repouse em nós e nos instrua cada vez mais e melhor para que entendamos da Tua mensagem. É o que pedimos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos, essa primeira carta, essa primeira epístola que João escreve, de 3 epístolas, essa primeira, ela tem um conteúdo para que fosse encaminhado para algumas comunidades que fossem fortalecidas com a mensagem do Evangelho. João, ele escreve apresentando nessa primeira epístola quem é Deus, para que os irmãos, aqueles irmãos que criam em Jesus, que eram judeus, que acreditavam no Cristo ressurreto, pudessem ser fortalecidos, pudessem ser revigorados de força. E apresentando quem é Deus. Na primeira parte dessa carta, ele escreve que Deus, ele é luz. Deus, ele é apresentado como alguém, como aquela pessoa, como aquele que traz a luz ao mundo. Aquele que traz o entendimento da salvação. Aquele que conhece tudo e na luz das Escrituras nós podemos encontrar a Deus. E na segunda parte, na verdade, dessa epístola, João escreve e apresenta Deus como amor. Porque nós sabemos que Deus amou, nós falamos isso, o próprio João já escreveu, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o Seu Filho para que morresse em nosso favor, para que tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Então Ele, sendo amor, Ele nos dá a vida. E é Ele quem ouve os nossos pedidos, as nossas petições. É Ele que responde ao nosso clamor. Nos momentos mais difíceis em que nós passamos, Jesus Cristo, Ele se apresenta como um sacerdote diante de Deus e que conhece o coração do homem. Jesus Cristo, Ele sendo feito homem, Ele conhece a dor humana, o cansaço, as frustrações. Então, nada melhor do que ter Cristo em nosso favor diante de Deus, não é verdade? Jesus Cristo, Ele assume essa posição. E nós, quando nos encontramos em momento de dificuldade, no momento em que nós estamos em aflições, nós buscamos a Deus. Nós recorremos a esse Deus para que Ele responda aos nossos pedidos, para que Ele responda às nossas dúvidas. E é a respeito disso que eu quero falar, amados, a respeito da resposta de Deus. Nós, como cristãos já há muito tempo, nós temos
essa liberdade de acessar ao Pai, de buscar a Deus em oração, de buscar a Deus em sua palavra, entendendo que Ele é responsável por manter o mundo, por sustentar a existência. E quando nós recorremos a Ele, nós temos que estar preparados para receber essa resposta. A mensagem dessa noite, o título da nossa mensagem é Preparado para a Resposta. Então, quando nós nos preparamos, nós precisamos ter algumas coisas em mente para que a resposta de Deus em nossa vida seja eficaz. Para que a resposta de Deus em nossa vida seja realmente aquela em que nós precisamos, não a que nós queremos. Porque às vezes o que nós queremos é a resposta de Deus, da nossa forma, daquilo que nós queremos ouvir. Mas Deus, em seu conhecimento profundo, em sua sabedoria, Ele nos dá a resposta da qual nós precisamos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque quando nós entramos na presença de Deus em oração e pedimos, nós temos os nossos pedidos, nós, com essa aflição, com todas as preocupações que nós temos, nós ainda pendemos ou tendemos a pedir algo que é muito carnal, que é muito humano. Porque é comum ao homem se preocupar, ter as suas preocupações. Preocupação com o que vai comer, preocupação com o dia de amanhã, preocupação com a vida financeira. Então, às vezes, nós buscamos de Deus primordialmente isso. Algumas orações que nós começamos, nós já temos em mente, talvez nós não começamos a falar, mas as primeiras palavras talvez seja de pedido, ou o primeiro pensamento que nós temos quando recorremos a Deus em oração é de pedir alguma coisa. É que Deus intervenha em alguma área das nossas vidas. É que Ele intervenha na saúde, nas finanças. E não foi isso que Cristo, Ele nos disse. Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31, Jesus dizendo, Ele fala o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje, os problemas diários. Então Jesus, Ele já nos deu o que devemos falar, nos já falou aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos buscar a Deus. Porque as demais coisas, as preocupações que nós temos diariamente, isso será suprido. Mas você pergunta para mim, mas é difícil enquanto eu estou em dificuldade. Lógico que é difícil, irmãos. A capacidade humana, o homem, ele não tem por si só, de maneira a esquecer de alguma coisa em que está em sua mente quieta, que a traz em inquietação para sua mente. Já percebeu que quando nós temos um problema, nós só ficamos pensando nisso? Cada vez mais nós não passa dia após dia, enquanto aquilo não é resolvido, nós continuamos pensando nisso. Porque às vezes nós focamos demais no problema e esquecemos de procurar a solução. E a solução, Jesus Cristo já disse, busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus. Porque muitas vezes o que nós fazemos é criar em nossa cabeça um Deus. Nós às vezes criamos um Deus que está preocupado demais com minha finança, que precisa me ajudar financeiramente. Preocupamos demais com a nossa vida profissional. Deus abre as portas. Deus abre a oportunidade de eu fazer uma faculdade. Deus abre a oportunidade de eu conseguir um concurso público. Deus ajuda na minha vida sentimental. Nós criamos um Deus. Tem um desenho que tem um gênio da lâmpada, né? E às vezes nós colocamos a imagem de Deus como um gênio da lâmpada. Aquele que ouve os nossos pedidos, os nossos clamores, e de uma hora para outra ele faz desaparecer o problema, faz surgir o que nós precisamos, o que nós recorremos a Ele. Essa não é a imagem de Deus. Deus, Ele já se apresentou como Ele é.
A imagem que nós criamos é uma imagem que nós queríamos que Deus tivesse. Que é aquele Deus que se preocupa demais comigo, que está ali para fazer a minha vontade. Sendo que Deus, ele se apresenta como Senhor Criador, como Deus soberano. Ele não precisa, amados, se apresentar ou fazer nada para ninguém. Ele é soberano por si só, ele é majestoso por si só, ele é maravilhoso por si só. As bênçãos que nós temos, que nós recebemos, é pela misericórdia dele. Não é porque nós merecemos, mas é porque ele é bom. Por isso, nosso foco é em agradecer, é em engrandecer esse Deus que é maravilhoso, que a sua glória não pode ser ofuscada por nada, que o seu amor é sem fim, a sua luz resplandece cada vez mais. Então, o que nós precisamos fazer é buscar esse Deus. Tirar da cabeça de que eu preciso buscar a Deus de maneira para obedecer, para obter alguma coisa, para conseguir alguma coisa. Isso acontecia muito quando eu entrava no propósito de jejum, de jejuar. Às vezes, no meu pensamento, eu jejuava para obter alguma bênção. Fazia um sacrifício de comida, de qualquer que fosse a minha escolha, para obter alguma coisa. Não, eu vou fazer campanha, eu vou orar. Sendo que não é assim que as coisas funcionam. Nós vamos ver mais para frente que nós temos caminhos para entender a vontade de Deus. E para entender o que Ele quer da minha vida. Não o que eu quero de Deus para mim, mas o que Ele quer de mim para que a obra dEle seja feita. Para que o nome dEle seja engrandecido e seja glorificado através de mim. Porque o objetivo, amados, de estarmos aqui não é outro senão glorificar o nome de Jesus Cristo. Glorificar o nome desse Deus. Deus, Ele não é especialista na vida humana. Ele não tem por obrigação saber de tudo da minha vida. Qual as coisas que eu preciso, pois Ele já sabe. O texto nos diz que Ele já sabe. Mas nós oramos e pedimos a Ele. Porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Nosso pensamento, ele é focado muitas vezes em nossas necessidades. Isso acontece, isso é humano, é comum. Isso não vai deixar de acontecer, nem hoje, nem no futuro. Mas o que nós precisamos perceber, amados, é que esse não é o foco. Esse não é o princípio. O princípio fundamental é glorificar a Ele. Quando nós entramos em oração, nós entramos na presença dEle, lá em Romanos vai dizer que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nem pedir para Deus. Nós não sabemos nem pedir, por isso que Jesus ele assume essa posição de intermediar. É Jesus que chega ao Pai e fala: Pai, ele está pedindo isso. Pai, ele precisa disso. Pai, ele está pedindo isso, mas isso não vai ser bom para ele. E quando nós entramos na presença de Deus, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar como convém. Mas a misericórdia dele é tanta, amados, que mesmo assim, ele entende e compreende as nossas necessidades. Eu gosto de pensar que as nossas orações, muitas vezes, sem o entendimento devido, nós oramos a Deus e para Deus soa como uma criança de colo, né? Uma criança, ela não sabe se comunicar, ela não sabe dizer o que ela precisa. O que ela vai dizer, Ju bem sabe disso, né, Ju? O que ela vai dizer é chorar. Ela não vai dizer nada, não vai entender, falar em palavras, expressar. Mas ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai gemer. Eu sei pelo meu sobrinho. Meu sobrinho Otávio, ele, né, quando quer alguma coisa ou quando não gosta de alguma coisa, ele começa a gemer, começa a gritar. Isso irrita. Irrita às vezes. Mas nós não compreendemos a linguagem dele. Nós conseguimos supor o que ele precisa. Assim soam nossas orações para Deus, amados. Um monte de criança birrenta, que só quer pedir: eu só quero isso, eu só quero isso. Nós não sabemos orar como convém. É preciso ter esse entendimento de que nós precisamos comunicar verdadeiramente com Deus de forma que seja entendível.
de maneira que Ele possa nos ajudar como nós precisamos. Não da forma que nós queremos, mas da forma que é melhor na visão dele. Então, diante disso, tudo que eu falei, a gente pode concluir que Deus, Ele responde. Deus, Ele responde nossas orações. Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquilo que nós queremos. Porque é Ele que conhece os nossos corações, é Ele que esquadrinha os nossos corações e sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, amados, nós precisamos aprender a falar com Deus. Nós precisamos aprender a comunicar com Deus, a identificar a resposta de Deus em nossas vidas. Nós buscamos sempre a resposta de Deus. Ela nem sempre vem do jeito que nós queremos, porque nós não conseguimos identificar, ou às vezes nós não estamos aptos para perceber a resposta de Deus. Às vezes o que nós queremos, amados, é um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Às vezes o que nós queremos ouvir de Deus é a voz dele, né? A voz de trovão, falando diretamente no nosso ouvido, para que a gente possa entender. Às vezes o que nós queremos é uma revelação. Às vezes o que nós queremos é uma profecia. Ah, Senhor, não serve se for de outra forma. Eu quero isso dessa forma para que eu entenda com certeza que o Senhor está falando comigo, que o Senhor está me respondendo. Isso de maneira nenhuma, amados, é errado. Isso acontece no nosso meio. Mas o erro está em nós buscarmos por isso. Queremos só isso de Deus. Só dessa forma serve, só dessa forma vai servir para que Deus me responda. Só assim eu vou entender como que Deus, Ele vai me responder. Sendo que o nosso acesso ao Senhor, Ele está aberto para que nós possamos entrar em sua presença. Cristo, quando Ele morreu pelos nossos pecados, a Bíblia fala que o véu se rasgou. Não tem mais impedimento para que eu acesse a presença de Deus, para que eu entre na presença dEle, para que eu receba algo dEle. Mas o que é necessário para a nossa vida é que nós estejamos aptos para receber. Não buscando atalhos, buscando caminhos mais fáceis. Nós precisamos entender que Deus, Ele continua falando conosco. Em uma conversa com um amigo uma vez, ele me falou que Deus já respondeu muitas coisas do que ele pedia. E a resposta de Deus para ele foi de maneira que ele pudesse entender. Ele buscava as respostas a respeito das inquietações da sua vida, mas ele buscava de Deus aquela resposta fácil. Às vezes um irmão que precisava falar com ele, às vezes uma confirmação de alguém que vinha até ele e falava sem saber o que ele havia pedido, às vezes um sonho. Mas ele me falando que depois de um tempo ele entendeu que ele não precisava recorrer a esses recursos para obter uma resposta de Deus. O simples convívio com o Espírito Santo, ele já é suficiente para que entendamos o que Deus quer falar conosco. Porque à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vivemos cada vez mais íntimos de Deus, o seu nome, o seu poder vai tomar conta de nós. E em um momento nós vamos receber essa resposta. O Espírito Santo vai falar diretamente conosco. E quando isso acontece, amados, não tem dúvida. A certeza que nós temos nesse momento é a certeza que vem do Pai. É a certeza daquilo que realmente Deus está falando conosco. Essa resposta, amados, que não resta mais dúvidas. Isso que nós devemos buscar. Essa intimidade, essa busca. Estar em constante vivência com o Espírito Santo, de modo que qualquer inquietação que eu tenha, o Espírito Santo venha me responder. Venha falar comigo. Sem que eu precise recorrer de outras formas. Porque nós recebemos revelações. Nós recebemos profecias. Isso está inserido em nosso meio.
Isso é bênção de Deus. Mas esse recurso ele é usado quando há algo em nossa vida que não é de nossa busca, que não é uma inquietação, mas que é algo que Deus precisa que você saiba. E quando nós temos as nossas perguntas, as nossas dúvidas, e nós queremos essa resposta do Senhor, nós temos esse recurso, que é o Espírito Santo, que vive em mim, que vive em você, que nós podemos acessá-lo, que nós podemos obter essa resposta que vem do Senhor. Esse amigo, ele me falando isso, ele dizendo que depois que ele entendeu, ele compreendeu isso, a vida dele ficou mais leve, mais próxima de Deus. Ele sentia e sente, né, o Espírito Santo diariamente em sua vida. O Espírito Santo guiando o seu coração, guiando os seus pensamentos. Essa é a resposta que vem de Deus, aquela que nós não vamos ter dúvidas, nós vamos ter certeza para a nossa vida. Encorajados a estar em profundidade, mas como se aprofundar se estamos pautados em situações ou limitados a experiências rasas? O Noah, ele falou na quinta-feira aqui a respeito dessa profundidade, né? Nós estamos recebendo palavras que nos encorajam cada vez mais a nos aprofundar na presença de Deus, a viver cada vez mais profundamente, acessando cada vez mais de Deus, de uma forma que nós não tenhamos mais controle da nossa vida, mas sejamos controlados por Ele. Essa profundidade, amados, nós precisamos buscar, nós precisamos entender que isso é necessário para a nossa vida, fundamental para que isso aconteça. Em Salmos, capítulo 19, versículo 10 diz: de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. De todo o coração eu te busquei. Isso, o salmista está falando de entrega total. De viver e entregar o seu coração a fim de você se aprofundar mais na presença de Deus. De viver mais experiências que Ele quer que você viva, que é necessário para a tua vida, que é necessário para a nossa vida. Porque Deus, amados, Ele fala conosco o tempo todo. Quando eu falo que nós não estamos aptos para ouvir a Deus, para ouvir a mensagem, a resposta de Deus, é porque nós não buscamos essa aptidão, não buscamos estar prontos. E é necessário que sejamos prontos para ouvir a Deus em todo instante, a todo momento. Às vezes Deus fala, como eu estava conversando ali na quinta-feira com a irmã Maria, nós estávamos conversando a respeito das oportunidades que nós temos na quinta, né? E como é bom ouvir uma saudação, às vezes, do irmão, que ali ele pode falar por 5 minutos, mas aquela saudação, aquela palavra fala profundamente conosco. Como eu relatei para ela que já aconteceu, às vezes algo aqui, um testemunho que o irmão conta, fala tão profundamente com a gente. E como às vezes a gente fica limitado, nós temos vontade de vir à frente, vontade de ler um texto, o Espírito Santo nos chama, nos incomoda, ou coloca uma mensagem em nossa cabeça, e nós não viemos. Nós temos vergonha. E essa mensagem que foi colocada no seu coração para você transmitir, muitas vezes é a palavra que Deus quer encaminhar para alguém. Que o Senhor vê que aquela pessoa precisa receber alguma mensagem, alguma resposta. Porque quando nós temos essa sensibilidade, amados, nós vamos buscar a Deus e vamos alcançar um nível que não mais nós vamos perceber, talvez, aquilo que nós falamos. Nós simplesmente vamos comunicar a mensagem de Deus. Nós vamos receber, nós vamos ser bênção na vida das outras pessoas. Por isso que é importante nós estarmos buscando a Deus, buscando essa profundidade, buscando Ele na sua palavra, buscando Ele em louvor, buscando Ele em oração.
eu tenho meus momentos devocionais logo pela manhã, logo antes de começar o meu trabalho. E eu leio um texto e Deus tem falado comigo. Eu tenho até encaminhado essa mensagem para uma pessoa e Deus tem falado conosco. Porque muitas perguntas do que eu tinha foram respondidas. Deus, Ele me respondeu. E cada vez que eu acesso a sua palavra, a sua mensagem, um versículo já é o suficiente para que eu obtenha outra resposta, para que eu obtenha a confirmação do Senhor. E isso tem me encorajado a cada vez mais buscar desse Deus. Porque eu posso acessá-lo, eu posso alcançá-lo através da sua palavra. Eu posso alcançá-lo, a sua presença, através da oração, da entrega, através da adoração a Ele, amados. É necessário que estejamos sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis para o que Ele nos fala, para o que Ele quer nos revelar. Então nós já entramos nessa parte de como perceber a resposta de Deus. E o primeiro ponto que eu separei aqui para nós meditarmos é exatamente isso: estarmos sensíveis à voz de Deus, sensíveis à resposta de Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 27, o texto diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Para que sejamos sensíveis à voz do Senhor, nós precisamos reconhecer como é a voz desse Senhor. Precisamos reconhecer qual é a palavra que vem de Deus. O que é aquilo que eu tenho em meu coração que é humano e aquilo que eu tenho em meu coração que está sendo revelado pelo Espírito Santo. Será que aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou focando é realmente algo de Deus? O texto que nós lemos fala que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Quando nós conhecemos a voz de alguém, o timbre de voz, nós vamos perceber que aquela pessoa, mesmo sem ver. Aconteceu comigo lá no trabalho, do lado de fora, havia algumas pessoas conversando, e eu escutei uma voz de alguém que eu lembrava, alguém conhecido, e eu falei, não é possível que seja essa pessoa, a pessoa mora em outra cidade e tudo, e eu me incomodei porque parecia demais, e aí quando eu fui lá ver, realmente não era a pessoa, mas a voz era muito parecida. Então eu pensei que era esse amigo. Mas quando nós reconhecemos a voz do nosso pastor, a voz do Senhor, amados, nós temos essa sensibilidade, e nosso coração não vai haver dúvida, nós sabemos que é Ele falando conosco. Que a voz dEle, o timbre da voz, estaremos nessa posição de ovelhas que reconhecem o seu pastor. A criação de ovelhas é um negócio incrível, né? Porque as ovelhas, elas podem estar no pasto, muito distante, mas quando elas ouvem a voz do seu pastor, ouvem o grito do seu pastor, elas começam a se aproximar, elas seguem a voz desse pastor, desse cuidador, porque elas confiam nele, e elas seguem, e nós estamos nessa posição de ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Então busquemos, amados, essa sensibilidade de reconhecer a voz do nosso Mestre, da sua vontade, daquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque quando nós ouvimos a voz de alguém que nós confiamos, de alguém que nós acreditamos, nós vamos acatar o que é dito. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos ter essa busca, e isso é vivência, é convivência, é nós aprendermos a conviver com o nosso Mestre, a aprender dele, a ser guiado por ele, a reconhecer quando é Deus falando conosco. Essa é a busca, amados. Esse é o primeiro ponto, a sensibilidade, ser sensível à voz de Deus, para que nós possamos obter respostas que serão fundamentais,
respostas que serão divisor de água em nossa vida, em que não haverá dúvida para nós. O segundo ponto, para que nós possamos aprender a reconhecer, a perceber e estarmos preparados para obter a resposta de Deus, é a oração. Eu já falei que nós não sabemos orar como convém, mas algo que a gente não sabe, a gente pode aprender. Amém? Nós não sabemos orar como convém, mas Deus, Ele é paciente. O Senhor Jesus está nessa posição, às vezes, de interpretar aquilo que nós recorremos, no que nós pedimos a Deus. E quando nós entendemos o segredo da oração, amados, é um mecanismo, é algo maravilhoso que nós temos, uma ferramenta maravilhosa para comunicarmos com Deus. Porque a oração, ela é uma conversa. Ela é uma conversa com Deus. Conversa com o Criador do universo. Então, quando nós oramos, às vezes o que acontece? Muitas vezes é que nós mudamos de personalidade, digamos assim. Uma vez eu estava orando e eu estava percebendo que eu estava falando muita palavra rebuscada. Estava falando como se tivesse fazendo uma oração em público. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, poxa, mas eu não preciso falar assim. Só está eu e Deus aqui. Ele conhece meu coração. E eu quero ser sincero com Ele. Então eu não preciso rebuscar o meu vocabulário. Eu não preciso entrar na presença dEle como se fosse outra pessoa. Porque o que Ele pede de nós é a sinceridade do coração. Em Hebreus 10 já diz isso. Entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Nós precisamos acessar a Deus em oração com sinceridade no coração. Sendo sincero, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo nossos pecados. Eu já vi algumas pessoas dizendo que eu não vou revelar, não vou falar aqui os meus pecados para Deus, porque aí o diabo pode escutar. Eu falei, não é assim. Mesmo que o diabo escute suas orações, seus pecados, o que ele pode fazer, amados? O diabo já é derrotado, não tem poder nenhum sobre nós. Então a oração é o momento de ser sincero, de falar com Deus. Da forma mais simples que você tem para falar, mas é da maneira sincera. É isso que toca o coração de Deus, um coração sincero. Um coração que busca a Deus, sem filtro, sem marcação, mas que seja verdadeiro. Essa busca, quantas vezes, amados, nós estamos com o nosso coração em preocupação com a nossa vida, com uma preocupação que inquieta o nosso entendimento, que nos deixam preocupados, que nos deixam ali aflitos. Quantas vezes eu entrei em oração, em secreto com Deus e apresentei isso, e essa preocupação simplesmente desapareceu, simplesmente amenizou, porque eu precisava colocar aquilo para fora, e nada melhor do que falar com o dono do universo, falar com Jesus Cristo, que entende as nossas aflições. Nesse momento que eu entrei com sinceridade em oração, na presença dEle, Ele pôde trazer conforto à minha vida, pôde trazer calma. Então, quantas vezes nós entramos em oração aflitos, e nós saímos da oração renovados de espírito, sendo renovados cada vez mais. É porque o Espírito Santo, ele já está trabalhando em nossa vida, já está trabalhando nessa resposta que nós precisamos ter. O problema que nós temos talvez não seja nem resolvido na hora, mas só a calma que nos traz em apresentar isso para Deus, isso já é como se fosse uma vitória. Porque não tem nada pior, amados, do que você fazer alguma coisa estando preocupado, estando com o coração aflito. E quando você faz as coisas com calma, né? Você consegue olhar de forma mais
mais ampla toda a situação e você consegue analisar. E você não precisa focar mais na dificuldade. Você pode focar no todo e é ali que surge a solução para esse problema. O que nós precisamos às vezes é só entrar em oração, obter essa calma, obter essa tranquilidade que vem de Deus para que o problema ele seja de fato resolvido. Isso é necessário para que nós obtenhamos essa resposta de Deus. E um último ponto, eu já estou finalizando, para que nós possamos estar preparados para receber de fato e de forma eficaz a resposta do Senhor, é obediência. Nós falamos de estar sensíveis a Deus, sensíveis à voz de Deus, de reconhecer a sua voz, de saber quando é Ele falando conosco. Nós falamos no segundo ponto de oração, que é necessário nós estarmos na presença dEle, estarmos sendo sinceros com Ele, apresentando em oração, e essa oração, essa conversa, nós podemos obter essa resposta. E o terceiro ponto que eu quero falar é a respeito dessa obediência. A obediência nós podemos colocar como estar no centro da vontade de Deus. Porque quando nós assumimos a posição de estar no centro da vontade de Deus, fazendo a sua vontade, nós estamos obedecendo, não é? Obedecer é estar no centro da vontade de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Em Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticantes da palavra, entendendo a vontade de Deus e praticar, viver segundo a vontade dEle. A vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Então, por que nós temos tanta dificuldade de estar na presença, estar na vontade, no centro da vontade de Deus? É que nos falta essa obediência. Entender como exercer essa obediência. Entendendo todo o processo que Deus trabalha em nossas vidas. Porque mesmo que eu procure uma resposta de Deus e aquela resposta não seja a que eu esteja buscando, eu preciso obedecer. Porque quando Deus vem e nos responde, não é aquilo que nós queremos, mesmo assim, eu preciso fazer, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Nós buscamos algo de Deus para chegar em outro ponto. E aí Deus vem com outra coisa para alcançar o mesmo ponto. Me permita ilustrar melhor isso. Vamos imaginar que você tenha um pedaço de terra e que você queira vender frutas, você quer plantar frutas nesse terreno. E você vai ali na feira e procura semente de maçã. Você quer vender maçã na feira. Quer vender, ganhar muito dinheiro, né? Maçã é uma fruta muito boa. Só que ali o vendedor, ele olha para você e te vende semente de melancia. E aí você não entende por que você recebeu semente de melancia, mas eu quero plantar maçã. Por que eu estou recebendo melancia? Aí o vendedor chega para você e fala: olha, a melancia, para o lugar que você quer plantar, para a região que você quer plantar, ela vai ser melhor para você. Você vai colher mais frutos, você vai vender mais, você vai ter maior sucesso. Aí você chega e fala: mas eu quero plantar maçã. Amados, é assim que é nossos pedidos a Deus. Às vezes nós chegamos para Deus e falamos: Deus, eu quero plantar maçã. E aí Deus vem e te dá: eu quero plantar maçã porque eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro, né? Um objetivo e um fim. Aí Deus vem e te dá a semente de melancia. Para quê? Para que você tenha o fim que você quer, só que melhor. Muitas vezes nós não entendemos o processo que Deus nos coloca. Aquilo que Deus, a situação em que Deus quer nos colocar.
Eu quero uma coisa do Senhor para que eu possa alcançar algo futuramente, mas Deus vem com outra situação, com outro caminho, para que aquele meu objetivo final seja melhor do que eu mesmo queria, melhor do que eu posso imaginar, amados. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que é melhor para mim, eu só preciso obedecer, eu só preciso confiar nele. A sua palavra mesmo revela isso. Em Romanos 28, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jeremias 29, 11. Deus falando, eu é que sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que nós queremos do Senhor, aquele objetivo que nós colocamos, nós apresentamos ao Senhor. Nós queremos, pode estar alinhado com a vontade de Deus, mas pode ser que o processo para que eu alcance isso não seja o que Deus queira, não seja aquilo que vai fazer com que eu alcance esse objetivo. Então, mesmo que a nossa resposta que vem de Deus, que nós entendemos e nós cremos que é do Senhor, não seja aquilo que nós queremos, aquilo que nós esperamos, aquilo que está no meu coração, um coração que é falho, que é pecador, eu devo abandonar e devo acatar a vontade de Deus. Ainda que meu entendimento humano, limitado, não compreenda que isso vai fazer com que eu alcance meu objetivo, mas é Deus trabalhando em nossa vida. E nesse trabalhar de Deus nós precisamos confiar, amados. Nós precisamos acreditar, nós precisamos obedecer. E essa obediência, amados, nós conquistamos ela, cumprindo talvez mais coisas, mas eu separei essas 3, para que possamos estar preparados para obter essas respostas do Senhor. Tendo sensibilidade, buscando a sua palavra, estando sempre em oração, estamos sendo obedientes a Deus. Esse é o objetivo, não fundamental, mas o objetivo primordial para quem procura alguma resposta do Senhor. Para quem procura algo que aquiete o seu coração, aquiete as suas aflições, para que nós possamos ser vencedores. A Bíblia declara que nós somos mais que vencedores. Mas para sermos mais que vencedores, nós precisamos estar em Jesus Cristo, cumprindo o que Ele nos deixou, sendo fiéis, sendo obedientes, estando no centro da sua vontade. Amém, queridos? Para finalizar, eu só quero ler 2 versículos aqui. O primeiro está em Efésios 3, 20 e 21, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós, a Ele seja a glória, à Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar, do que eu posso pedir, do que eu posso pensar. Ele é poderoso para fazer. E o segundo versículo, em Filipenses 1,6, diz: Paulo falando, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a boa obra em tua vida, amados. Deus começou a boa obra e cabe a nós estarmos inseridos nessa boa obra. Cabe a nós assumirmos essa posição de obediência, essa posição de estar no centro da sua vontade, para que nós tenhamos plenamente a certeza de que estamos dentro dos planos de Deus, sendo fiéis, amando a Ele e glorificando o seu nome, para que tenhamos sucesso naquilo que buscamos, não da nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. É para isso que eu oro e eu tenho buscado por isso,
não somente para a minha vida, mas para a vida daqueles que estão ao meu redor. Na vida dessa igreja, para que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor. Estamos tendo esse entendimento de realmente buscar profundidade na presença. Cada vez mais viver segundo a vontade de Deus. Essa é a mensagem para nossas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando no meu e no teu coração, para que a nossa vida ela seja guiada e não haja dúvidas em nós, mas para que seja Deus agindo em nosso meio. Amém, queridos?